Boa noite, amada igreja. É uma alegria estar aqui mais uma vez, mais do que uma igreja, mais do que irmãos, somos amigos. Nasci nesta igreja e muitos de vocês eu carrego no meu coração, conheço pelo nome, embora a igreja tenha dado uma renovada, muitos rostos novos, sinal de que realmente a graça de Deus tem descido sobre vocês e o Evangelho tem sido anunciado com poder nessa cidade, o que é uma bênção realmente. É muito bom nós visitarmos sempre a Igreja Presbiteriana Nacional e encontrarmos ela crescendo, viva, sinal da visita mesmo do Espírito Santo na vida de vocês. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso pela manhã, e eu espero que Deus possa continuar a nos abençoar nesta noite, porque eu gostaria de começar agradecendo. Ao final da pregação eu vou estar mostrando um vídeo, um pequeno filme que eu fiz, sobre essa trajetória nossa. Afinal são 6 anos, há exatamente 6 anos que esta igreja me enviou a mim e a minha esposa, a minha família, para missões. E estamos aqui hoje, de novo, com muita saudade de vocês, muito agradecidos por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês têm feito, pelo acompanhamento de vocês, as orações. De maneira muito especial, quero agradecer ao pastor Obedes, aos pastores da igreja, ao SEM também, Conselho de Evangelismo e Missões, que nestes anos todos tem sido fiel, acompanhando as nossas notícias, nossas cartas. Então realmente é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, uma bênção mesmo. Estou entre amigos. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar? Ó Deus amado, é com alegria, Pai, que eu estou aqui nesta noite. É com alegria e certeza de que o Senhor falará aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz e precisamos ser transformados pela Tua palavra. Precisamos sair daqui, ó Pai, nesta noite alimentados, porque há um mundo aí fora em trevas, Senhor, e nós temos sido chamados a brilhar a Tua luz. Ó Deus, é com tristeza que nós vemos esta data de Natal tão cheia de luzes falsas, breves, que não durarão muito mais além do que o dia do Ano Novo. Mas, Pai, o Senhor tem nos presenteado com o conhecimento do Evangelho da salvação, verdadeira luz, que pode arrancar das trevas qualquer homem e trazê-lo para o reino do Senhor Jesus Cristo. Prepara-nos, Pai, para esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, é Natal. E daí? Essa frase, aliás, então é Natal, além da versão original, né, em inglês, tem uma música que ainda traduziram, que parece que todo ano se repete, até a exaustão. Eu acho que todos nós já estamos muito cansados. E mais um Natal, novamente o Natal, é interessante, porque todo ano essa data se repete, e todo ano nós vemos o mundo ocidental pelo menos, comemorando, se enchendo de luzes, se enchendo de enfeites, e comemorando o Natal. Mas quanto mais o mundo comemora o Natal, mais nós percebemos que a cultura do mundo se afasta do verdadeiro sentido, do sentido bíblico do que é o Natal. E é interessante que a igreja, infelizmente, também corre o risco de acompanhar o mundo. E por isso me chama a atenção o fato de Deus ter organizado o nosso tempo de maneira cíclica. Todo ano nós comemoramos o Natal. Parece que nós precisamos ser relembrados sistematicamente, insistentemente, por Deus,
afinal, do que é realmente o Natal. Porque o mundo tem a sua propaganda, o mundo tem a sua ideia de Natal. E com certeza eu e você sabemos, pela palavra de Deus, de que o mundo está cada vez mais afastado do verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal no mundo? Dizem que Natal é alegria, amor, paz, prosperidade, confraternização. Mas, nesta noite, eu e você somos convidados aqui para olharmos para o Natal de uma perspectiva diferente. À luz da palavra de Deus, a igreja precisa aprender sobre a natureza missionária do Natal. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Eu vou estar lendo o verso 4 e o verso 5. Então Deus chamou a mim e a você aqui nesta noite, porque eu e você precisamos aprender sobre a natureza missionária do Natal. Gálatas, capítulo 4, o verso 4 e o verso 5, que diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que o Natal pode nos ensinar sobre missões? No Natal, eu acredito que, a partir da leitura deste texto, a igreja pode encontrar um modelo bíblico para a sua própria ação missionária. Portanto, nesta noite eu quero apresentar a vocês 3 características desse modelo missionário que nos levarão a uma 4ª e conclusiva característica do modelo missionário oferecido pelo próprio Deus a mim e a você. A saber, a primeira característica que eu encontro nesse texto é que no Natal, Deus apresenta-se como Senhor do tempo de missões. Esse texto que nós lemos, ele já começa afirmando o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo. No Natal, Deus apresenta-se como Senhor do tempo de missões. Nós temos um problema com o tempo. Eu e você temos sérios problemas com o tempo. Na verdade, parece que o mundo foi enganado, de certa maneira, porque uma das promessas do avanço da tecnologia é de que sobraria tempo para mim e para você. E, na verdade, quanto mais a tecnologia avança, parece que menos tempo nós temos de estarmos dedicando o nosso tempo a serviço de Deus. Nunca houve um mundo como o de hoje, onde as pessoas com tanta tecnologia, para que o tempo sobre, elas se encontram cada vez com menos tempo. Menos tempo de ir à igreja, menos tempo de ler a Bíblia, menos tempo de dedicar tempo à obra missionária, à obra do Senhor. Nós temos um problema com o tempo. E é interessante que quando eu vejo esse texto, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Tito. Em Tito capítulo 1, logo na introdução dessa carta de Paulo a Tito, ele escreve assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade,
na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu gosto demais dessa introdução da carta de Paulo a Tito, porque ela fala sobre tempos, sobre esse tempo eterno. Porque, na verdade, o que está escrito aqui é que houve uma promessa de Deus. O Deus que não pode mentir, prometeu alguma coisa. Prometeu a esperança da vida eterna. A quem? Antes dos tempos eternos. Eu e você não estávamos lá, neste tempo eterno, em que houve essa promessa, em que se anunciou essa esperança. Mas o nosso cabeça, o nosso representante estava lá. Jesus estava lá. E naquele tempo eterno começa a história do Natal. Naquele tempo eterno começa a característica missionária do Natal. Porque há um diálogo na eternidade entre o Pai e o Filho. E o Pai promete ao Filho que ele ergueria para ele uma igreja, uma noiva, um povo. Mas este povo iria se afastar do Filho, iria negar o Filho, iria se enveredar pelos mundos oferecidos pelo pecado e por Satanás. Esta noiva seria então uma prostituta, enlameada no pecado, a não ser que o Filho fosse até as últimas consequências por esta mulher, por esta noiva. Meus queridos, e lá na eternidade, em algum tempo que eu e você não sabemos, Jesus deu uma resposta ao Pai. Ele disse: sim, eu nascerei, eu me encarnarei, eu irei até as últimas consequências para resgatar esta mulher, para resgatar este povo, para resgatar esta noiva, para resgatar a igreja, que é o presente de Deus para Jesus, segundo nós lemos em Efésios. Meus amados, nós entendemos muito pouco sobre o tempo, nós administramos mal o tempo, nós queremos fazer missão dentro do nosso tempo. E eu fico imaginando que missões, na verdade, começou nos tempos eternos, antes que os céus e a terra fossem criados. E a primeira vez que houve uma promessa ali para Eva, de que um dia viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Dessa promessa até o nascimento de Jesus, quanto tempo passou? Quanto tempo esperado? Quanto tempo reclamado? Quanto tempo que nós lemos no Antigo Testamento e vemos o povo murmurando, o povo reclamando e Deus erguendo, era após era, século após século, um povo durante todo o Antigo Testamento, preparando este povo para o grande evento do Natal, prometido em tempos eternos. Nós somos impacientes com Deus. Nós queremos fazer missões no nosso tempo. Mas a primeira coisa que o Natal nos apresenta Deus como Senhor do tempo de missões. Jesus não nasceu um minuto antes, nem um minuto depois do tempo planejado por Deus. E hoje, querido, a igreja tem pressa. E muitas vezes, na pressa, nós enviamos mal, preparamos de uma maneira equivocada muitos que querem ir para missões, mas não calculam a grandeza da tarefa, a dificuldade do dia a dia. Nós precisamos preparar os nossos missionários, porque os últimos campos que faltam a serem evangelizados são exatamente os campos mais difíceis, as línguas mais complicadas. São essas que sobraram
para que fizéssemos a tradução da Bíblia. Precisamos de pessoas bem preparadas, antropologicamente, teologicamente, espiritualmente. O campo missionário precisa de pessoas que saiam do banco desta igreja, dispostas a serem preparadas por Deus para missões. E no tempo de Deus, na hora certa de Deus, Deus enviará você. Essa é a primeira característica, porque eu fico pensando quanto tempo demorou para que Jesus nascesse. E nós somos angustiados, nós somos ansiosos, nós queremos resolver tudo no nosso tempo. Quantas vezes eu e você evangelizamos durante tanto tempo aquela pessoa e nós não vemos conversão? E se pudéssemos, resolveríamos no nosso tempo, da nossa maneira. Mas eis que, exatamente em Gálatas, no capítulo 4, nós vemos que foi na plenitude do tempo. Deus preparou a história. Eu e você lembramos que toda a história foi concentrada agora. Quantos impérios passaram? Como que Deus construiu a história? Isso é algo maravilhoso, isso é algo assombroso. E agora nós estamos diante do Império Romano, um único império, uma língua que está ali, exatamente por causa do processo de helenização. É a língua grega, é uma língua nacional, uma língua comum, falada ali por todos, como se fosse o inglês hoje. E o próprio Deus preparou esse momento único na história, para que naquela plenitude do tempo, na agenda de Deus, Jesus nascesse. Meu querido, minha querida, missões se faz sendo convencido de que Deus é o Senhor do tempo de missões. E você precisa de tempo. A igreja precisa de tempo. Nós precisamos do tempo certo, de sensibilidade, para enviar os nossos missionários. Meus queridos, mas, olhando esse texto e vendo esse texto à luz do Natal, eu vejo uma segunda característica que eu posso aprender sobre esse modelo, essa natureza missionária que o Natal nos traz sobre missões. Então, a segunda característica é que no Natal, Deus apresenta como devemos fazer missões. Meus queridos, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu Filho. Como fazer missões? A iniciativa é sempre de Deus. A obra não é da Igreja Presbiteriana Nacional. A obra não é propriedade da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É Deus quem envia seu Filho. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus quem precisa estar deixando claro o plano que Ele estabeleceu. A igreja precisa de sensibilidade espiritual, porque senão nós estaremos sempre levando a nossa cultura, a placa das nossas igrejas, ou projetos pessoais. E isso mata projetos missionários no campo. Isso pode destruir gerações inteiras no campo missionário. Nós precisamos de uma igreja sensível a compreender, a entender quais são os planos de Deus para o campo missionário. Meus queridos, a iniciativa é de Deus. É Deus quem enviou Jesus. A iniciativa missionária é de Deus. E eu e você precisamos compreender isso. Mas ainda nesse verso, no Natal, Deus apresenta como devemos fazer missões, compreendendo que a iniciativa é de Deus, mas Deus também dá outros dois métodos de ação missionária
para mim e para você. O primeiro está ligado a esse verso, nascido de mulher. A primeira característica que eu e você precisamos compreender à luz do Natal é que Jesus, ele não nasceu um super-homem. Jesus, ele não nasceu um ser diferente, levitando, um anjo. Jesus nasceu de uma mulher. Ele herdou a carne de Maria. Ele era um ser humano no meio de seres humanos. Ele se identificou dentro da sua cultura. Se eu e você queremos fazer missões, o que eu aprendo com o Natal é que precisa haver identificação. Quando sairmos para evangelizar, a nossa mensagem não pode ser uma mensagem vazia. Não pode ser uma mensagem oca, uma mensagem que a pessoa que está nos ouvindo não encontre em nós uma identificação. Ele não pode pensar que eu e você somos pessoas que estamos falando de cima para baixo, como se fôssemos doutores da lei, um Nicodemos. Jesus se encarnou, ele se identificou comigo e com você. E esse é um método de fazer missões. Eu sei que muitas vezes nós nos ocupamos de métodos de empreendedorismo, trazemos para dentro da igreja algumas estratégias de marketing, de propaganda, algumas questões até que aprendemos em organização empresarial. Mas, meus amados, à luz da Bíblia, um método que Deus nos ensinou para fazermos missão é nos identificarmos, é irmos àquela pessoa, olharmos nos olhos dela, chamarmos essa pessoa pelo nome dela e nos mostrarmos iguais a ela. Precisamos nos identificar. Mas há uma segunda característica, ainda dentro deste ponto, ainda sobre um método que Deus apresenta de como devemos fazer missões. A iniciativa é de Deus, evidentemente. O primeiro método que ele apresenta é o de identificação, mas o segundo, que está aí, nascido sob a lei. O que eu depreendo desse verso? Está aí um método como Deus ensina que eu deva fazer missões. Discipulado. Nascido sob a lei significa que Jesus, ao nascer, ele foi obediente à lei. Ele sentiu o peso que pesava sobre nós, porque a lei traz maldição. E Jesus, ele nesse processo de identificação comigo e com você, ele se colocou subordinado à lei também, conseguindo fazer uma coisa que eu e você não conseguiríamos jamais, que é obedecer à lei. Meus amados, Jesus nasceu sob a lei, cumpriu a lei. Ele sabe o que é andar sobre o espírito da cobrança, da exigência, o peso religioso. Ele conheceu isso de perto. Ele conheceu o preconceito do seu tempo, dentro da sinagoga. O peso de não guardar o sábado. O peso de falar com uma mulher adúltera, com uma mulher de muitos maridos, tocar leprosos, todas essas picuinhas daquela lei, ele conheceu, viveu, ele sabe o que é, o peso que pode existir aqui nesta noite, no meio de muitos de vocês, de fingirmos uma vida religiosa e de fato não sermos do Senhor Jesus. Estarmos vindo domingo após domingo, termos sido batizados, termos participado da ceia, entregarmos o dízimo, colocarmos as nossas máscaras religiosas, estarmos dobrados sob o peso da lei, que não nos leva à salvação,
mas nos afasta cada vez mais de Deus. Jesus conheceu isso. Ele precisava conhecer isso para que ele fosse aquele sacerdote, o sumo sacerdote que não aponta o dedo, mas que se identifica comigo, com você. É esse menino que está nascendo no Natal. É esse missionário que Deus trouxe ao mundo. É esse o meu modelo de missões. É esse que deve ser o seu modelo de missões. Quando nós vamos a alguém para evangelizar, quando nós vamos a alguém para fazermos missões, nós precisamos conhecer quais são as dificuldades daquela pessoa, quais são as cobranças que ele sofre dentro da sua casa, na sua família, pela sociedade, por causa da sua cultura. A nossa obra social, ela não pode ser uma obra social pela obra social. Porque há quem faça a obra social até mesmo muito melhor do que a própria igreja. Mas é só a igreja que tem aquilo que mais ninguém tem. E isso me leva à terceira característica que eu encontro no Natal. No Natal, Deus apresenta o verdadeiro alvo de missões. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. O verdadeiro alvo de missões não é abrirmos mais uma igreja, termos mais um prédio, colocarmos mais uma placa. O alvo de missões é a libertação de um povo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por um povo pelo qual Jesus foi até as últimas consequências, porque Jesus sabia da promessa de que Deus entregaria a ele uma noiva. Mas para isso ele precisava ir até as últimas consequências e morrer por ela. Libertação do seu povo. Meus amados, esse é o objetivo de missões. Muitas vezes eu e você nos acomodamos em participar com dízimos e ofertas na obra missionária. E isso leva a um não envolvimento emocional. Isso leva, na verdade, a um distanciamento. Eu quero te convidar nesta noite a que você conheça os campos missionários apoiados pela Igreja Presbiteriana Nacional. Eu quero convidar você nesta noite, desafiar esta igreja que sempre foi uma igreja apaixonada por missões, que tem ido pelo missionários voluntários a tantos campos, mas há muitos outros campos que vocês podem conhecer, que vocês podem ver em loco, saber, se identificar com essas pessoas, conhecê-los pelo nome, saber as necessidades dessas pessoas, caminhar com elas a caminhada do discipulado, viver as dificuldades delas, cair com elas, levantar com elas, estender a mão a elas. Meus queridos, temos muito que aprender com o Natal sobre missões, porque o Natal, ele não é apenas uma data repetida ano após ano, mas é um memorial, é um momento que Deus usa para que eu e você sejamos chamados à atenção, porque nós temos esquecido de que o fim de tudo isso é a glória de Deus. Não são as luzes falsas que durarão muito pouco no Natal. Mas o objetivo do Natal é compreendermos que há um Deus que intervém na nossa história. Um Deus
que veio à nossa história para libertar o seu povo. Libertar o seu povo das garras de Satanás. E este é o evangelho trazido por Jesus. E este é o evangelho que eu e você temos. Que eu e você somos chamados a anunciar. Meus amados, nós somos desafiados por Deus a assumirmos Jesus como nosso modelo missionário. Mas como eu disse a vocês no início da pregação, dessas 3 características, eu seria levado a concluir esta mensagem de hoje com uma 4ª característica retirada do Natal, para que nós possamos entender realmente qual é o modelo de missões que Deus requer de mim e de você. A 4ª característica está ali naquele verso final, na segunda parte do verso 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu quero concluir esta mensagem chamando a atenção para esta 4ª característica. No Natal, Deus apresenta a mim e a você que missões é adoção. Missões é adoção. E quando eu olho e lembro o Natal, imagino aquela noite em que José foi levado por intervenção divina a adotar aquela criança que nascia de Maria. Talvez ele ainda não tivesse a total consciência da dimensão do que realmente estava acontecendo. Ele estava adotando aquele pelo qual ele seria adotado por Deus. Eu e você precisamos adotar pessoas. Eu e você somos chamados por Deus a fazermos mais do que temos feito. Porque o nosso ministério, o ministério da reconciliação, é o ministério da adoção. Eu e você somos chamados a adotarmos. Eu conheci uma família lá em Caldas Novas e eles fizeram um trabalho muito bonito. O marido estava na cadeia, preso, e estava saindo da cadeia e não tinha condição nenhuma, ninguém queria dar emprego para ele, e tinha a esposa dele com uns 4 filhos, então aquela situação de miséria, daquela família onde ninguém dava oportunidade para eles, e esta família, de uma igreja presbiteriana de Caldas Novas, resolveu adotar aquela família. Adotou aquele ex-presidiário, pegou sua esposa, pegou seus filhos, alugou uma casa para eles, deu casa, colocou aquela criançada na escola, exigiu nota, deram tudo para eles, mas exigiram nota. Olha, estamos dando uniforme, estamos dando escola, damos mochila, o que vocês precisarem. Mas vocês têm que tirar pelo menos 8. E exigiram mesmo. E ficavam ali na fiscalização. Meus amados, eu fui testemunha do resgate que o Evangelho pode fazer na adoção de uma pessoa. Eles foram adotados, e aquela família foi resgatada. E eu tenho certeza que Deus tem colocado pessoas para serem adotados por você. Missões é adoção. Nós precisamos tirar as pessoas da escravidão que elas se encontram e levá-las ao conhecimento do Evangelho, para que pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas sejam adotadas por Deus. E esta mensagem está aí no seu coração. Está aí nos seus lábios. E Deus te convida nesta noite a compreender a natureza missionária do Natal.